Será que a nossa personalidade é uma coisa fixa, tipo uma sentença? Ou é mais como um ponto de partida, algo que a gente pode moldar? É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar numa forma totalmente nova de enxergar quem somos, com base no trabalho incrível do Dr. Daniel Siegel e de uma equipe de cientistas. Sabe aquela pergunta que vira e mexe e a gente se pega pensando: será que eu sou assim e ponto final? Ou existe de fato um caminho real para o crescimento, para a mudança? Então, vamos lá. A personalidade sempre foi meio que um quebra-cabeça. A maioria dos modelos, mesmo os mais famosos na psicologia, são muito bons em nos colocar numa caixinha, sabe? Eles descrevem quem a gente é. Só que o grande problema é que eles raramente dão o próximo passo. Tá, e como é que a gente cresce a partir disso? Pega, por exemplo, o famoso Big Five. Ele é ótimo. Ele dá uma fotografia precisa, sabe? Diz se alguém tende a ser mais aberto, mais extrovertido, mais neurótico. Mas, e daí? É uma foto, não é um mapa. Não tem ali um siga por aqui para se desenvolver ou vire à esquerda para mudar. E é aí que a história fica interessante. A chave para um novo jeito de ver tudo isso veio de um lugar, de um lugar totalmente inesperado. A gente volta mais de 20 anos no tempo. O Dr. Siegel, que é um cientista, um psiquiatra super respeitado, recebe um convite. Um convite que ia virar o mundo dele de cabeça para baixo, só que, na hora, ele achou que era a maior furada. Olha só o que ele mesmo disse sobre isso. Ele foi convidado para um workshop sobre o Eneagrama, um sistema de personalidade bem popular. E a reação dele foi essa. Uma seita, pensei. Uma farsa. Algo sem respaldo científico nem aplicações clínicas aparentemente úteis. Quer dizer, o ceticismo era total. Ele achou que era pseudociência pura. Só que, chegando lá no evento, aconteceu uma coisa que o deixou de queixo caído. Ele sentou num painel com outras pessoas que, supostamente, eram do mesmo tipo que ele. E, nossa, foi chocante. Era como se eles estivessem lendo a mente uns dos outros, descrevendo o mundo interno de um jeito que ele se reconheceu na hora. Tinha um padrão ali. Um padrão que a ciência dele não conseguia explicar, mas que era impossível de negar. E o ponto crucial é este. Não era só uma coincidência, uma experiência pessoal dele. O que ele percebeu é que aquele sistema, o Eneagrama, tinha por trás um verdadeiro tesouro. Pensa só, quase 50 mil relatos pessoais. 50 mil! Histórias detalhadas, coletadas por décadas. Era uma mina de ouro de dados sobre como as pessoas se sentem por dentro. E essa percepção foi o estopim para uma nova jornada científica. O Dr. Siegel juntou uma equipe com mais 4 pesquisadores, e a missão deles era investigar a grande questão. Será que a gente consegue encontrar uma base científica sólida para esses padrões que aparecem tão fortes na experiência humana? O norte dessa busca era um princípio chamado consciência. É um nome chique para uma ideia bem poderosa. A de que, quando você tem evidências de fontes totalmente diferentes e elas apontam para a mesma conclusão, aí você tem algo forte de verdade. É como construir uma ponte entre dois mundos que, a princípio, não conversam. E o desafio deles era exatamente esse. De um lado, os dados de primeira pessoa, as narrativas, as histórias subjetivas. É o como eu me sinto por dentro. Do outro lado, os dados de terceira pessoa. As descobertas objetivas, da neurociência, da pesquisa sobre apego. É o que a gente consegue medir por fora. O objetivo era fazer esses dois universos se encontrarem. E não foi da noite para o dia. Depois de 20 anos de trabalho duro, de pesquisa, eles chegaram lá. O resultado é esse novo modelo, chamado de Padrões de Vias de Desenvolvimento, ou PDP. É, na prática, uma forma completamente nova, com base científica, de entender a personalidade. E a ideia central desse modelo é, ao mesmo tempo, super simples e muito profunda. Basicamente, a nossa personalidade não é uma coisa única. Pensa assim, é uma equação. De um lado, o temperamento, que é a nossa base, aquilo que já vem com a gente desde bebê. Do outro, as estratégias de adaptação. Tudo aquilo que a gente aprende a fazer para lidar com o mundo. A soma dessas duas coisas, isso é a personalidade. E esse modelo todo se apoia em 3 ideias fundamentais que o diferenciam de tudo mais. Primeiro, ele é útil na prática. Segundo, ele olha para a vida inteira, conectando o jeito que a gente era bebê com a pessoa que a gente se torna. E terceiro, e talvez o mais bonito, ele parte do princípio de que todo ser humano tem um impulso natural para se sentir inteiro. Ok. E para onde tudo isso leva? A gente chega agora no coração do modelo.
O objetivo final dele não é só descrever, é transformar. É aqui que a personalidade para de ser só um rótulo e vira um caminho. Um caminho que, olha só, pode levar a dois lugares bem distintos. Porque, dependendo de como foi o nosso desenvolvimento, esses nossos padrões, esse nosso jeito de ser, pode virar uma verdadeira prisão. Uma prisão que nos mantém presos em reações automáticas, em formas repetitivas de sentir, de pensar e de agir. Mas e aqui está a grande virada, a grande sacada do modelo. O objetivo não é demolir a prisão, não é se livrar do seu tipo de personalidade. A meta é transformar essa prisão em um playground, um lugar de liberdade, de flexibilidade, onde a gente pode fazer escolhas conscientes, experimentar novas formas de ser. E como se faz essa mágica? A resposta está numa palavra: integração. É um processo que os cientistas descrevem como o ato de conectar as diferentes partes que existem dentro da gente. Quando a gente faz isso, o resultado é harmonia, é flexibilidade, é coerência. A vida começa a fluir de um jeito diferente. Então, no final das contas, esse novo jeito de olhar para a personalidade deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para refletir. Os padrões que marcam a vida de uma pessoa, eles são uma fonte de restrição, uma prisão, ou eles podem ser a base para a liberdade? Um verdadeiro playground?